Saudações, meus amigos. Um bom dia a todos, muita paz. Hoje nós falaremos do capítulo 12, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de Fenelon em Bordeaux. Então, hoje trataremos da questão do ódio. O ódio, se começarmos a pensar e refletir, é um impulso que ainda nos prende e nos agrilhoa a esse mundo. Freud, nas suas obras magníficas, fala a respeito de duas pulsões ou impulsos que regem a vida humana. Uma é a pulsão de vida e a outra é a pulsão de morte, ou impulso de morte, como queiram. Os impulsos de vida, eles nos levam à criatividade, nos levam ao crescimento interior, nos levam à elevação. Já os impulsos, digamos, inferiores, ou pulsão de morte, nos leva ao sofrimento, nos leva à caoticidade. E é isso, aliás, que o nosso mundo, nesse instante, está sendo regido por essas energias de destruição, que nada mais são do que uma parte do processo evolutivo. Com o decorrer do tempo, certamente, haverá um equilíbrio e haverá uma elevação da parte da pulsão de vida. A pulsão de morte, ela tende a nos levar ao sofrimento, às decepções, à amargura e ao vazio. Então é isso que tem ocorrido atualmente. O ódio, ele tem se espalhado por todas as esferas humanas, fazendo do homem seu refém e de alguma forma trazendo cada vez mais a dor, cada vez mais nesse plano ainda tão inferior às decepções da alma. Então, às vezes, em determinados momentos da nossa existência, pensamos: por que de tanto ódio? Por que de tantas dores? Por que tanta inferioridade que nós estamos a enxergar nesse mundo? Mas se formos analisar, é uma característica ainda de seres imperfeitos como nós, cujo 10% de seres superiores que estão encarnados, de acordo com o Evangelho, são seres que estão a nos orientar, a nos nortear, a nos amparar nesse momento tão difícil. O plano espiritual trabalha incessantemente para que possamos encontrar um refrigério, para que possamos encontrar uma paz. Uma certa feita, existe uma história muito bela, muito interessante do Chico, que conta que o Chico uma vez caiu na rua e bateu a cabeça. Ele sentiu grandes dores naquele momento. E o Emmanuel apareceu para ele naquele instante e disse: agradeça. O Chico então disse: mas por que eu tenho que agradecer? Ele disse: agradeça. O Chico começou a ouvir uma risada de um ser inferior que provocou aquela queda. E aí o Chico agradeceu, fez uma prece, e o Emmanuel por fim disse a ele: Chico, se você não tivesse feito essa oração, você teria entrado na frequência de raiva, de ódio desse irmão. Então você conseguiu quebrar e o ser desapareceu. Então, se o Chico passava por essas atribulações, imaginem nós, vizinhos, companheiros de trabalho, parentes. Então, quem de nós nunca sentiu ódio? O fato é que temos que trabalhar e muitas vezes começar a tornar esses sentimentos inferiores como possibilidade de crescimento, como terra searada, como nós tanto falamos. Então é imprescindível que trabalhemos essas decepções, essas dores, e que possamos utilizá-las ao nosso favor. Um pico de ódio, ele certamente causa grandes e grandes interferências no nosso corpo, no nosso organismo. As vibrações, elas se expandem ao nosso redor e muitas vezes se tornam obsessões naquele instante. Então, no momento em que procurarmos a desarmonia, que procuremos logo em seguida entrar em elevação,
procuremos o quanto antes sair dessa situação, desse diapasão, que pode nos levar a grandes e grandes sofrimentos, gerar grandes ódios e também muitas e muitas vezes proporcionar o trágico, a tragicidade nas nossas existências, meus irmãos. Então, quantos e quantos seres que estão presos nos umbrais, tantas e tantas pessoas que estão nos hospitais psiquiátricos e também nas celas desse nosso mundo, cometeram desatinos, não por vontade própria, mas porque muitas e muitas vezes foram inspirados pelo invisível. Então, se realmente quisermos estar a modificar a nossa conduta, a nos elevar, temos que começar a tratar dessas questões. Temos que começar a, de alguma forma, disciplinar nossos impulsos. Isso é possível se estivermos atentos a percebermos que podemos sermos melhores e, de alguma forma, nos corrigirmos no momento propício. É difícil? É. Muitas e muitas vezes, crimes e mais crimes são cometidos dentro dessas circunstâncias que a pessoa realmente não teve a intenção de matar, de machucar, de maltratar, e acabou sendo levado a essas vias de fato, pelos seus impulsos que não puderam ser refreados. Então, muito e muito cuidado quanto a isso. Muito e muito cuidado quanto a estarmos de olhos atentos para nossas vibrações, para nossas imperfeições, pois só assim poderemos, de alguma forma, tratar desse homem velho que há tanto tempo habita em nossa alma. Isso só é possível com a vigilância. Estarmos vigilantes quanto aos nossos impulsos, quanto aos nossos pensamentos, implica estarmos conscientes do que se passa na nossa alma. Então, por que não fazer logo agora? Por que deixar para a próxima vida? Muitas e muitas vezes, convivendo na casa espírita, ouvi muitos confrades, muitos companheiros, dizendo que deixariam para uma outra existência o que poderia ser feito hoje. Será se nós voltaremos ainda para esse mundo, na próxima existência? É uma boa coisa a se pensar. O fato é que o ódio ele tem minado a nossa sociedade já há muito e muito tempo. Muitos e muitos conquistadores se perderam dentro do ódio. Muitas e muitas pessoas com missões até relativamente importantes se perderam também por conta da sua invigilância. Então a invigilância ela proporciona que a caoticidade ela apareça e que seja expandida dentro da nossa vida, do nosso campo vibratório. Se começarmos a refletir sobre isso, passaremos a ter um pouco mais de felicidade. Numa das obras sobre Chico Xavier, 50 anos de mediunidade e paz, conta-nos que o Chico, uma certa feita, ele foi ter com os irmãos presidiários. E nesse instante, no final, ele pediu para abraçar e beijar todos os internos, reeducandos, como ele chamava. E aí uma pessoa, um amigo que estava acompanhando o Chico, observou que ele foi beijando, abraçando os irmãos. E ao final, o irmão perguntou: Chico, aqui deve ter muitos desencarnados. Ele disse: não, aqui não tem muitos desencarnados. O que eles queriam, eles já fizeram com que esses irmãos cometessem, que eram crimes. Então, às vezes, temos a impressão tola de que os desencarnados continuam a perseguir, prejudicar. Muitos são estratégicos, agem e atuam na sombra, inspirando ideias que a pessoa julga serem suas, mas que na verdade são de terceiros. Há muitos e muitos suicídios que na verdade são homicídios, porque nós entramos naquela frequência, naquela faixa vibratória. E como é triste perdermos uma encarnação ligados a esses sentimentos menos nobres e mais difíceis de serem trabalhados. Então o ódio ainda é uma chaga da humanidade, ainda cega os nossos olhos, ainda nos faz reféns da nossa inferioridade, do nosso lado animal. Então precisamos passar a tratar o ódio como algo importante,
como algo a ser trabalhado a cada momento da nossa vida, pois só assim poderemos um dia sermos felizes. A felicidade, ela consiste em nós estarmos despertos. Desperto significa você estar consciente do aqui e agora, de que esse momento nós estamos a assistir essa palestra, de que nós estamos muitas e muitas vezes a ver o nascer do sol, o pôr do sol, de que nós estamos conscientes de vermos um animalzinho caminhando e respeitamos a sua existência sem tirarmos a sua vida. Então isso significa sabedoria, meus queridos. A sabedoria, como já foi dito, está nas coisas mais simples. Tudo que é singular na natureza é a ligação permanente com Deus. Então precisamos estarmos conscientes de que Deus está em toda parte e que podemos acessá-lo conforme nossos interesses. Se os nossos interesses são elevados, conseguiremos estar mais perto de Deus. Mas se nos distanciamos porventura, por conta da nossa evolução, por conta da nossa vibração, por conta da nossa frequência, a tendência é que tenhamos uma certa dificuldade de sair dessa condição. E quanto mais nos apegarmos a uma condição vibratória negativa, mais demorará para termos os louros da vitória interna. Mais demorará para sentirmos a presença, o hálito divino. Então, comecemos a fazer o melhor dentro de nós. Comecemos a trabalhar dentro de cada dia aquilo que podemos sermos. Muitas vezes, como dizia Santo Agostinho, ele conta no Evangelho, que faziam uma recapitulação do seu dia. O que ele houvera feito de bom, o que precisava ser melhorado, e assim poderemos ser. Isso é estar consciente. Você está a cada dia tentando fazer o seu melhor, está tentando de alguma maneira se conhecer. Esse deve ser o nosso bastião, essa deve ser a nossa fortaleza. Nos tempos antigos, nos templos, o templo de Delfos e em outros gregos, sempre existiam mensagens edificantes nas paredes desses templos, cujo objetivo que as pessoas procuravam era de se melhorarem, era de melhorarem de doenças, saberem o que se passava no seu âmago. E os deuses, que nada mais eram do que espíritos, falavam nesses locais, davam ideias e noções. Através do sono de incubação, que era quando a pessoa entrava num momento de desdobramento, os deuses vinham falar para as pitonisas ou pítias a respeito daquele indivíduo, do que precisava ser trabalhado. Mas sempre de maneira dúbia era dada uma resposta ao final. Então os sacerdotes desses locais, eles procuravam interpretar aquilo que tinha sido dito. Hoje, com a evolução, com o crescimento, nós sabemos que não é necessário nós estarmos nos templos de pedra, mas sim de buscarmos a nossa interioridade. Como dizia o nosso querido Padre Germano, no livro Memória do Padre Germano, para Deus não são necessários templos de pedra. Então nosso templo é interno. Embora existam as igrejas, os centros espíritas e outros, mas temos que trabalhar esse templo interno. Se ele está empoeirado, precisamos deixá-lo cada vez mais belo a cada dia, tornando a nossa vida muito singular. Quando eu falo de que não são necessários templos de pedra, é que eu posso estar aqui, eu posso estar no centro espírita, eu posso estar em contato com Deus, posso estar aqui e lá. Que muitas e muitas vezes são necessários esses templos quando carecemos ainda de uma palavra amiga, quando ainda precisamos do alimento material, mas que saibamos que, independente de qualquer lugar que estejamos, poderemos fazer o nosso céu. Essa é a mensagem principal que o Padre Germano quer colocar nesse livro, por sinal muito interessante. Se vocês tiverem o prazer de lê-lo,
vale a pena, meus irmãos. Então, assim, o ódio, ele transmite essa insegurança, ele transmite muitas e muitas vezes para o nosso espírito, para o nosso corpo, as nossas imperfeições. Elas se apresentam, tiramos a máscara e mostramos como de fato somos. E como é triste vermos que ainda temos tanto e tanto a evoluir e avançar. Mas precisamos começar dentro de nós a fazer o nosso melhor. O ódio, uma vez eu estava num centro espírita, fui expor um tema e uma jovem me procurou ao final. Ela me disse que aquelas minhas palavras a respeito das imperfeições, que nós estávamos a trabalhar sobre as imperfeições espirituais, materiais e morais. Então ela me disse que ela se sentia cobrada porque ela gostava muito do carnaval e que ela pensava se ainda voltaria ao centro espírita. E aí eu, sorrindo para ela, falei: minha filha, talvez seja a hora de você repensar se isso lhe faz bem, ou o que você sente, quais são as suas impressões. Comece a observar. Então, assim, às vezes as pessoas se sentem tocadas pelas palavras e não querem arcar com as consequências. Querem muitas vezes conhecer intelectualmente alguma coisa, mas não querem moralmente modificar-se. Então esse é um grande problema que nós temos. Às vezes somos extremamente teóricos, mas na hora de mudanças nós somos os primeiros a pularem fora. Então comecemos a observar quem somos de fato, o que eu sou, quem sou eu. Temos que começar a ter essa meta de vida, porque assim poderemos partir de uma maneira mais serena, de uma maneira mais consciente. E como é triste percebermos tantos e tantos desencarnados, sofredores, muitos, a maioria foram espíritas, mas que falharam dentro do seu universo, dentro da sua consciência, porque estavam muitas vezes a acalentar apenas a teoria, mas a prática ela se perdeu, ela não se propagou nas suas almas. Muitos representam como se fossem atores na casa espírita a fim de serem elogiados e receberem tapinhas nas costas, receberem homenagens, e muitas vezes é o nosso ego escondido, às vezes disfarçado, eu diria assim, que está a cantar dentro da nossa alma. Se formos dessa maneira, não chegaremos a canto algum. Se formos atores, não chegaremos a lugar algum. Estaremos ainda muito ludibriados pelo falso ego, pelo ego que não existe, pelo nome que não existe e que nós valorizamos tanto. Ao invés de valorizarmos o nosso nome, compreendamos que estamos aqui em missão nesse planeta, nesse orbe. E conforme nossos interesses, nós iremos para mais longe ou ficaremos mais perto da crosta. Então vai dependermos de nós. O que queremos? O que buscamos? Quais são nossos valores de fato? Essa é uma questão que eu lanço para vocês e para mim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Pois se não trabalharmos o eu verdadeiro, o eu divino, estaremos muito equivocados quanto à vida espiritual. Uma coisa a ser ressaltada é que muitas vezes achamos que temos certeza das coisas, que podemos dizer o que as pessoas precisam fazer e agir, esquecemos da nossa vida. Quando formos mais tolerantes, começaremos a compreender que cada indivíduo, como dizia Carl Rogers, cada indivíduo carrega em si a capacidade de encontrar sua felicidade. Isso é possível se nós deixarmos as pessoas viverem suas vidas conforme elas querem, cada um seguir o seu caminho conforme for do seu interesse. Que muitas e muitas vezes conselhos não servirão. O conselho só será o último momento em que a criatura, o ser, o indivíduo, a alma estiver desperta. Enquanto isso, os conselhos não serão tão úteis como nós esperamos. Então muitas e muitas vezes criamos ódio por isso, porque as pessoas não correspondem às nossas expectativas. Queremos que elas sejam de um jeito, queremos modelá-las. Isso acontece muito na vida conjugal. Então que possamos orientar, nortear nossos filhos, que possamos muitas vezes aconselhar as pessoas
Mas as pessoas, quando elas nos pedirem, os filhos já é uma outra história. Eles necessitam e carecem da nossa ajuda, carecem do nosso conselho e às vezes da nossa autoridade. Mas os amigos, o nosso cônjuge, não. Temos que deixar cada um seguir o seu caminho. E se fizermos assim, estaremos dando um grande passo na nossa aceitação interna, na aceitação do eu. E isso é importante e interessante, meus queridos, porque às vezes perdemos tanto e tanto tempo querendo ser moralistas, querendo transformar o mundo. Tem uma história muito bonita contada pelo nosso amigo Ricardo, do grupo Vinha de Luz. Muitas e muitas vezes eu pedi para ele me contar essa história, porque ela muito me emocionava. Ele conta-nos que existia um revolucionário, que esse revolucionário estudou muito, todas as teorias possíveis. E aí um dia ele quis mudar o mundo, quis transformar as pessoas. E com o decorrer dos anos ele percebeu que perdeu muita energia dentro dessa empreitada. Então ele resolveu mudar apenas a si mesmo. Ele compreendeu que apenas o mundo interno dele poderia ser modificado, criado uma nova perspectiva, uma nova forma de ser. Então, às vezes temos essa ilusão de que podemos mudar as pessoas e a humanidade. Isso é uma pretensão, é uma soberba sem tamanho, meus queridos. O mundo que podemos mudar é o nosso, ele já é imenso, é enorme, é um universo, ou é um multiverso, também poderíamos dizer assim. Então, que possamos trabalhar esse nosso universo, que sejamos mais tolerantes para as pessoas, para com as pessoas, que possamos ser mais tolerantes para conosco, e que se errarmos, que erremos conscientes, que erremos tentando acertar, que não erremos dentro da omissão, que não erremos muitas vezes com as nossas fragilidades. Assim poderemos encontrar a felicidade e transformar o ódio em amor. O ódio, ele tem o mesmo princípio do amor. A diferença é o seu teor, porque o ódio geralmente, quando ele é evocado pela nossa alma, pelos nossos sentimentos, ele é algo feio, é algo que muitas e muitas vezes magoa, machuca, fere a quem está próximo, ou muitas vezes quem está longe. São ondas negativas, deletérias, que se propagam ao infinito e que infelizmente acabam alcançando a psicosferas mais inferiores, e essa energia é utilizada pelo plano inferior como arma contra nós. Então muito ódio é captado através desses aparelhos que existem no invisível. Muitas e muitas vezes esse ódio ele dá espaço, como nós dissemos no início, às obsessões. E as obsessões são portas sem saída, são muitas vezes becos sem saída. Entramos numa obsessão e o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ódio vão crescendo, e quando se vê, já estamos perdidos em nós mesmos. E como é triste se perder no deserto da vida interna. Temos que atravessar esse deserto com sabedoria, meus queridos e queridas. E que o ódio, que esse sentimento que nos traz uma marca impressão, que ele esteja a se modificar, se transmutar, como diziam os alquimistas, em amor. Que possamos transformar pedra bruta em diamante, que possamos transformar o que há feio em uma coisa bela, onde havia lama, que possamos transformar num belo e lindo jardim da nossa vida. Assim poderemos alcançar essa sabedoria, poderemos transcender o que há além do ódio, que é o amor divino, o amor incondicional, o amor que nos torna próximos aos anjos, que nos torna próximos a Deus cada vez mais. Então, é de suma importância começarmos a trabalhar a partir de hoje o ódio. Que esse ódio, que ele esteja de alguma forma a ser percebido como algo impermanente, e que ele possa ganhar novos ares e se tornar no amor eterno,
no amor que salva, no amor que brilha, no amor que dá esperança, no amor sincero de uma palavra amiga e de um silêncio. Então a todos, muita paz, um grande abraço, só luz nesse dia tão especial.